Certo. Então vamos iniciar nossa aula. Galera, vocês estão vendo minha apresentação aí? Sim. Sim? Então tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Alguma pergunta, podem me interromper, tá bom? Que eu esclareço. Então nós vamos iniciar. Vou ver se está gravando, tá ok. Nós vamos iniciar a correção da terceira semana, tá bom? Lembrando que amanhã nós temos novamente uma aula de matemática, só que referente ao Se Liga na Escola. Nós estamos no PET 2, tá bom? Escola Coronel José Cândido, e eu sou o professor Guilherme, responsável pela área de matemática, certo? Pessoal, então vamos iniciar, e essa semana nós começamos um assunto muito importante. Então, dentro da matemática, né, a gente sabe que a matemática é uma área da ciência que sempre buscou desenvolver conceitos, técnicas e procedimentos matemáticos, cujo objetivo era sempre a resolução e entendimento de problemas. Então, tudo que nós vemos dentro da matemática hoje foi desenvolvido, foi descoberto por matemáticos que estavam interessados em resolver problemas, certo? Então, um desses conceitos desenvolvidos, e nós já tivemos uma aula sobre isso, é sobre o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano, pessoal, ele é para a gente uma importante ferramenta dentro da matemática, por suas diversas aplicações. Então, hoje nós vamos retomar novamente esse assunto. Aí você fala, Guilherme, o que é o plano cartesiano, né? Então, nós podemos entender o plano cartesiano como sendo uma representação geométrica do conjunto R ao quadrado. Aí você fala assim, Guilherme, como assim R ao quadrado? Isso aqui é uma potência? O que é isso? Galera, R ao quadrado é a notação para todos os possíveis pares de números reais. Então, essa representação do plano cartesiano, ela é dada por dois eixos. Esse eixo aqui, ó, que eu vou passar essa linha, esse eixo, ele é chamado de eixo X, tá bom? E nós temos o eixo vertical, que é o eixo Y, que está sendo representado por esse aqui. E dentro desse eixo, no encontro dessas duas retas, galera, a gente marca um ponto que a gente chama de origem e representa pelo número 0. E aí, pessoal, nós vamos representar os números, todos os números conhecidos nesse plano cartesiano. Aqui, quando a gente olha para o eixo X, essa parte é a parte positiva do eixo X e essa é a parte negativa do eixo X, certo? Vocês podem ver que desse lado estão os números positivos e desse lado estão os números negativos. E o detalhe, quanto mais à direita nesse eixo, maior vai ser o número considerado. E quanto mais à esquerda, menor vai ser o número considerado, tá? Da mesma forma, a mesma análise pode ser feita para o eixo Y, ou também chamado de eixo das ordenadas. Então, observa, ó, quanto mais acima, ó, quanto mais para cima, maior vai ser o número real. E quanto mais para baixo, menor vai ser o número real. Aqui vocês percebem que são os números positivos, né? E aqui para baixo, os números negativos. E aqui eu tenho justamente a origem, o ponto 0. Aí você fala o seguinte, mas Guilherme, como assim? O plano cartesiano é o conjunto de todos os pares de números possíveis. Observe o seguinte, vamos marcar esse ponto aqui, por exemplo, ó. Esse ponto, pessoal, ele tem uma determinada coordenada. Observa que se eu projetar esse ponto no eixo X, eu caio onde? No número 1. Se eu projetar esse ponto no eixo Y, eu caio aonde? No número 3. Então, esse ponto que eu vou chamar de ponto A, ele tem uma coordenada específica aqui dentro. Qual é a coordenada que ele tem ali dentro, né? Qual a sua posição? É a posição 1 para o eixo X e a posição 3 para o eixo Y. Então, essa é a posição, esse par ordenado, é a posição que esse ponto A ocupa dentro do plano cartesiano. Você fala, Guilherme, qual que é a posição que esse ponto ocupa? Ora, observa a projeção desse ponto no eixo Y, no eixo X, ó, esse ponto aqui vou fazer maior. Olha a projeção dele no eixo Y. Ora, se eu olhar esse ponto que eu vou chamar de B, tá bom? O ponto B, ele tem coordenadas no eixo X
menos 4. E no eixo Y, olha onde eu estou, no menos 3, tá bom? Então, esse é o par ordenado, é um par de números reais, por isso par ordenado. Esse par de números dá a posição do ponto dentro do plano cartesiano. Então, todo ponto, galera, todo ponto, não importa qual ponto vocês considerarem, ele sempre vai ter uma coordenada, uma localização aqui dentro, né? Aqui dentro do plano cartesiano. Qual que é a posição dele? Ora, observa onde ele está no eixo X, observa onde ele está no eixo Y, que justamente você tem essas coordenadas. Até aqui ficou claro? Posso continuar? Pode continuar, professor. Oi? Pode continuar. Posso? Tem alguma pergunta, João? Não, nenhuma. Maria, Jadre, posso continuar? Até aqui ficou claro? Pode. Então vamos lá, galera. Vamos observar o seguinte. Vamos ver então, galera, como o plano cartesiano pode ser usado em um problema real. Então, eu coloquei aqui um problema, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que se passa dentro desse problema. Ele fala o seguinte: em uma fábrica de balas de chocolate, a equipe administrativa da empresa descobriu uma fórmula que calcula o número de balas produzidas em função das horas de trabalho da equipe. Tal relação é expressa por 250x menos 40. Aí você fala o seguinte, Guilherme, tá, mas o que significa essa expressão 250x menorzinho aqui? Né? Vem a primeira pergunta. O que significa essa expressão? A expressão 250x menos 40. Vou escrever ela aqui, ó. O que eu faço com essa expressão? Para que ela serve? Vamos observar, galera. Primeiro, vamos entender o que significa x dentro dessa expressão. A variável x, como foi mencionada aqui dentro do problema, tá bom? Representa o tempo em horas de trabalho da equipe. Então, esse x ele vai ser para a gente o tempo que a equipe vai trabalhar para produzir produzir essas balas. E o valor numérico dessa expressão corresponde ao número de balas produzidas após X horas. Então, observa o seguinte, galera. Essa expressão, 250x menos 40, o valor dela, o número que sair dela, vai representar para a gente o número de balas que foram produzidas. E X é justamente o tempo que foi gasto para produzir essas balas. Então, olha só, por exemplo, eu quero saber quantas balas vai ser produzidas após, olha só, 5 horas de trabalho. Vamos observar, ora, 5 horas de trabalho, eu sei que o valor de X nesse caso é 5, afinal X corresponde ao número de horas trabalhadas. Então, se eu quero saber a produção para 5 horas, eu vou considerar X valendo 5. Se eu fizer isso, galera, eu já sei que a expressão, ela me dá a minha produção. E para eu calcular, eu vou ter que trocar esse X por um número. Eu estou trocando por 5 para saber a produção em 5 horas. Foi o que eu fiz, troquei X por 5. Olha aqui. Agora, olha só, antes de fazer essa subtração, eu preciso calcular essa multiplicação. Então, eu faço 250 vezes 5, vai dar 1.250. E se eu subtrair 40, galera, eu vou ter um total de 1.210. Então, olha que interessante. Essa expressão aqui, ó, 250x menos 40, o que ela faz? A partir do momento que eu troco a variável x pelo tempo
de produção que essa equipe está trabalhando, o valor dela é justamente a minha produção após esse tempo. Nesse caso, em 5 horas, eu sempre vou produzir, claro, considerando que a produção ela permanece constante, em 5 horas eu sempre vou estar produzindo 1.210 balas. Então, olha a importância de expressões dentro da matemática. Muitas vezes a indústria como um todo constrói essas fórmulas, galera. Não necessariamente sempre igual a essa, mas existe uma infinidade de possibilidades. Então, para cada problema, geralmente a equipe administrativa, né, as pessoas responsáveis, conseguem encontrar uma fórmula específica para esse caso. Então, olha só, vamos agora, né, interpretar esse resultado no plano cartesiano. Vamos entender qual é, né, a importância de ter uma fórmula como essa e saber representar ela no plano cartesiano. É possível, vamos ver como. Galera, observe o seguinte. Eu sei que, vamos observar o seguinte, qual vai ser a minha produção depois que eles trabalharem 1 hora? Vou fazer essa pergunta. Ora, depois de 1 hora, qual que vai ser a produção? Eu sei que a expressão usada por eles é 250x menos 40. Concorda comigo? Ora, em 1 hora, basta eu trocar esse x por 1. Vocês concordam comigo? Então, se eu quero saber a produção depois de 1 hora, basta eu trocar esse x por 1. Foi o que eu estou fazendo aqui, ó. Se eu fizer a operação, 250 vezes 1 vai dar exatamente o mesmo número, 250. E agora, subtraindo 40, eu vou obter 210. Ah, então após 1 hora de trabalho, eu consigo produzir 210 balas. Galera, vocês concordam que eu posso construir esse ponto aqui, ó? O ponto 1 e 210? O que esse ponto, o que esse par ordenado está falando? Após 1 hora, eu consigo produzir 210 balas. É isso que ele está representando. Ele está relacionando o tempo de produção com a quantidade de balas produzidas. E é esse ponto que está aqui, galera. Ó, eu penso aqui que o 1 está localizado aqui, né, exatamente entre o 0 e o 2. A produção está sendo um pouquinho acima de 200. No caso, eu estou imaginando aqui esses 210. Por isso, eu estou marcando esse ponto aqui. Ó. Agora, se eu pensar na produção de 5 horas, que é justamente esse ponto aqui, a minha produção vai ser 1.210. Lembra que a gente obteve ali atrás? Ó? 1.210, que é justamente esse ponto aqui. Ó. Então, olha só, galera, o que eu posso estar fazendo? Ó? O que esse problema tem a ver com o plano cartesiano? Tudo, galera. Se eu considerar cada par ordenado desses como a primeira coordenada sendo o tempo de produção e a segunda coordenada sendo justamente a produção, a quantidade produzida após X horas, eu estou obtendo o que a gente chama de gráfico. Que gráfico é justamente esse conjunto de pontos aqui, ó. Todos esses pontos, galera, estão alinhados. Isso que é interessante. Por exemplo, se eu quero saber após 4 horas, qual vai ser a minha produção? É só eu olhar onde está a minha barra. Se eu observar aqui, ó, é justamente esse ponto aqui, ó. E para projetar aqui, eu observo a minha produção aqui no eixo dos Y. Então, essa é a questão. Muitas vezes a gente pode representar expressões, muitas vezes não, quase sempre, dentro do plano cartesiano. Essa é a grande importância. Nesse caso, eu estou relacionando tempo com produção, mas existem diversas outras possibilidades, tá bom? Eu posso estar pensando, por exemplo, em, vamos supor assim, ó, produção e o custo, né? Vamos pensar o seguinte, a produção, a quantidade de balas que eu estou produzindo em relação ao que eu tenho de custo para produzir essas balas. Então, é uma outra possibilidade que a gente poderia trazer dentro desse universo, né, de problemas. Mas, enfim,
o que é importante entender é justamente o quanto diversificado é o plano cartesiano em representar situações, em representar problemas do dia a dia. Até o momento, galera, vocês têm alguma pergunta, têm alguma dúvida? Posso continuar? Entendeu esse caso específico? Pode continuar, professor. Jadres, Pode continuar? Beleza. Então, galera, vamos às atividades. Vamos ver o que o Pet trouxe para ver se tem relação ao que eu passei ali. Então, olha só, galera. Ele está falando o seguinte: comprei 2 quilos de laranja e paguei com uma cédula, né? Uma cédula é um dinheiro de R$10 e recebi R$4 de troco. Qual o preço do quilograma da laranja? Ora, a equação para encontrar o preço do quilograma da laranja pode ser escrita como, essa equação aqui. Por quê? O cara comprou 2 quilos, ele quer saber o preço do quilo. Então, vamos supor que o preço do quilo é P, que é o que está aqui. 2 vezes esse quilo é igual a 10 menos 4, porque foi a nota que ele deu, menos o troco, né? Que ele poderia ter colocado 6 direto, mas enfim. 2P igual a 6, que é essa equação aqui. Ele chegou, passo 2 dividindo, 6 dividido por 2, ele chegou à conclusão que o preço do quilo é igual a R$3. Ou seja, ele está pagando no quilo da laranja R$3. Até aqui, ok. O preço P do quilograma é de R$3, foi o que ele concluiu. Se precisar construir um gráfico que mostra o preço total a pagar, olha esse detalhe aqui, eu vou até colocar outra cor. O preço, olha só, o preço total a pagar. Vamos gravar isso por enquanto. Então, ele está falando que o preço total a pagar, ele está imaginando que sempre sendo um valor Y. Então, o número que der o preço que eu vou pagar por tantos quilos de laranja, eu vou chamar de Y. Em função da quantidade X de quilogramas de laranjas compradas por R$3 o quilograma. Pode-se encontrar os pontos de par-ordenados x e y utilizando a função y igual a 3x. Aí você fala, como assim? Essa expressão y igual a 3x, galera, aparentemente ela é complexa, mas isso aqui está dizendo x é a quantidade em quilogramas de fruta que você está comprando, no caso de laranja. 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, é justamente o quanto de laranja você está comprando. Galera, e o valor desse 3 vezes x, que eu estou chamando de y, é justamente o quanto eu vou pagar por x quilos de laranjas. Então, por exemplo, eu quero saber quanto que eu vou pagar por 0 quilos de laranja. Ora, galera, é o que está dizendo aqui, ó. Se eu estou comprando 0 quilos, se eu trocar o x por 0, porque o x representa justamente a quantidade de quilogramas de laranja que eu estou comprando, certo? 3 vezes 0 dá 0. Então, eu posso construir o par ordenado 0 e 0, que é x quilos, 0 quilos, e eu pago por isso nada. Se eu não estou comprando nada, eu não vou pagar nada. Agora, se eu comprar 1 quilo, galera, se eu comprar o quilo, 3 vezes 1, 3. Eu estou pagando R$3 por 1 quilo, novamente, quantidade comprada e valor pago. É isso que ele está dizendo. Quanto que eu vou pagar por 3 quilos? Ora, eu sei que a quantidade que eu pago é igual a 3 vezes o que eu comprei. Se eu comprei 3 quilos, vai ficar 3 vezes 3. No caso, olha só, 9. Comprei 3 quilos, vou pagar R$9. É um problema intuitivo, que na prática você faz essa conta de cabeça. Mas é importante entender que, mesmo sendo um problema simples, é possível escrever expressões para esse tipo de coisa. Se eu comprar 4 quilos, quanto eu vou pagar? Ora, comprei 4 quilos, 3 vezes 4, 12. Tá vendo os pares ordenados sendo construídos, galera? Eu já estou preenchendo a tabela que o Pet trouxe, tá bom? Que vocês tinham que fazer o preenchimento dela. Então, olha só, agora vamos lá, vamos tentar jogar isso para o nosso plano cartesiano. Vamos lá, a reta construída é ascendente, crescente, né? Eu também chamar de crescente, ou decrescente, ou horizontal. Observa o seguinte, galera,
Se eu comprar, que eu vi lá na minha tabela, se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar R$3, certo? Se eu comprar, eu tô organizando os meus pontos ali dentro. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar R$6. Tá vendo, ó? Se eu projetar esse ponto aqui e aqui, dá certinho, galera. É que eu já tô colocando os pontos, mas, ó, certo? Se eu comprar 3 quilos, quanto que eu vou pagar? Ora, 3 vezes 3, vocês viram que dá 9. Então, 3 quilos, R$9. Galera, vocês vão perceber que qualquer que seja a quantidade que vocês considerarem, sempre o valor dela vai estar em cima dessa reta. Por exemplo, ó, 4 quilos. Olha onde está esse ponto lá na reta. Se eu subir aqui, ó, eu vou cair nesse ponto. Olha onde está aqui, ó, no 12, que é justamente o que eu vou pagar por esses 4 quilos. Então, todos os pontos aqui considerados, eles sempre vão estar dentro dessa reta aqui, ó. Então, observe, essa reta, ela é crescente ou decrescente? Como assim, Guilherme? Quanto maior a quantidade de quilos que eu estou comprando, eu estou pagando mais ou pagando menos? Perceba que o valor está subindo cada vez mais. Ora, então essa reta ela é uma reta ascendente, ou também chamada de crescente. Vocês podem colocar reta crescente, tá bom? Agora, o que ele fala na B? Compara a expressão genérica y igual a... Isso aqui é o que a gente chama de modelo, AX mais B. E a gente vai comparar isso aqui com a expressão que foi construída lá, y igual a 3x. Ele pergunta o valor do A e o valor do B. Como assim, Guilherme? A e B é só vocês observarem. Quem é o A? Esse número A é sempre o cara que está acompanhando o X. Quem que está acompanhando o X no nosso caso, pessoal? 3. Então, automaticamente, eu sei que esse número A, ele é igual a 3. Aí você fala, e o B, Guilherme? Aqui eu não estou somando com nada. Claro que tá. Vocês não podem somar o 3x com 0? Se eu somar 3x mais 0, vai dar alguma coisa? Não, vai ficar a mesma coisa. Então, não estou mudando nada dessa expressão. Eu só estou fazendo isso para enxergar que, nesse nosso caso, o B vale 0, tá bom? Afinal, eu não tenho o B nesse caso aqui, né? Porque ele é nulo. Por isso que eu considerei um mais 0 aqui. Justamente para enxergar esse número. Na C, ele fala o seguinte, a reta... Essa reta aqui, ó, que foi construída, tá bom? Essa reta aqui que a gente está analisando, né? Toda ela como um todo. A reta intercepta o eixo no ponto representado pelo par ordenado 0 e 0. Se a gente olhar aqui desde o início, esse ponto é justamente o ponto 0 para x e 0 para y. E observa aqui, se eu comprar 0 quilos, eu vou pagar quanto, galera? Eu vou pagar R$0, concorda comigo? Se eu não consumir, quanto que eu vou pagar? Nada. Então, realmente, sim, a reta passa pelo par ordenado 0 e 0. Porque essa reta, ela representa para a gente a relação entre quantidade comprada, né, em quilograma, tá até aqui, ó, quantidade comprada em quilograma e o preço pago por essa quantidade que foi comprada, certo? Então, realmente passa pelo ponto 0 e 0. E aí, por último, x e y, no caso, x, quantidade que eu comprei, y, preço que eu paguei, são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Lembra que eu já comentei, nós trabalhamos isso em sala? Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Perceba, quanto mais quilogramas de laranja eu comprar, mais eu vou pagar. Porque se eu comprava 1 quilo, eu ia pagar R$3. 1 quilo, R$3. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar o dobro, no caso 6, e assim por diante. Então, isso caracteriza grandezas diretamente proporcionais. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Posso continuar, entender essa parte? Entender? Entendido. Entendeu? Sim. Sim. Fechou, vamos lá.
Vocês estão vendo a minha apresentação, né? Tá tudo certo aí, né? Tá. Tá. Então, ó, 2. Na tabela abaixo, substitua o valor x na expressão y igual a menos x mais 2 para encontrar os pontos de par ordenado x e y. Construa o gráfico marcando os pontos no par ordenado e una-os, aqui é umas não, é una-os, para formar a reta. Então, o que a gente vai fazer, pessoal, é praticamente calcular essa expressão quando x vale menos 2, quando vale menos 1, quando vale 0, quando vale 1, quando vale 2 e quando vale 3. Então, o que eu vou fazer em cada caso, pessoal, ó, é trocar o x pelo valor correspondente. Quando eu faço isso, basta fazer a operação, só que aqui eu tenho que tomar cuidado, porque observa o seguinte, menos com menos dá mais. Então, menos menos 2 dá mais 2, e se eu somar, aqui no caso aqui tem os pares ordenados, tá? Aqui o x está valendo menos 2, e eu quero saber o valor numérico disso aí. O valor numérico é, olha, aqui deu mais 2 mais 2 vai dar valor 4. Próximo par ordenado. Ó, próximo par ordenado. Aqui o x está valendo menos 1. Se eu trocar ali dentro e fazer as contas, menos menos 1 dá mais 1. Mais 1 mais 2 vai dar 3. Próximo par ordenado. Aqui, ó, x está valendo 0. Coloco 0. Bom, menos 0, aqui, isso aqui, ó, vai anular. Só vai sobrar quem? O 2 positivo. Então, 0 para x, 2 para y. Aqui, o x está valendo 1. Então, próximo par ordenado. 1 para x, menos 1 vai dar menos 1. Menos 1 mais 2, devo 1 e tenho 2, fico com 1 positivo. Próximo, aqui o x está valendo 2. Então, ó, 2 para x, vamos lá. Se eu trocar o x por 2, vai ficar menos 2, devo 2 e tenho 2, eu posso pagar e ficar com 0. E por último aqui, ó, o x está valendo 3. Ele está me dando aqui, ó, essa coluna aqui é justamente os valores de x para cada caso, certo? Essa coluna representa isso. Então, ó, 3 para x, se eu fizer a conta, menos 3 mais 2, ó, eu devo 3 e tenho 2, eu posso pagar, só que ainda fico devendo 1, tá bom? Então, esses são os pares ordenados. E eu posso, galera, jogar alguns pontos ali dentro. Você fala, quem que é esses pontos que você colocou ali, Guilherme? Esse ponto aqui, por exemplo, é o ponto menos 2 para x e 4 para y, que é esse primeiro ponto aqui que eu destaquei, ó. Quem que é esse outro ponto aqui? Esse ponto é o menos 1 para x e 3 para y, que foi esse segundo ponto que a gente calculou. Vocês vão perceber que qualquer ponto que vocês colocarem aqui dentro, ela sempre vai estar em cima dessa reta aqui, galera, ó. Sempre vai estar em cima. Observa, por exemplo, o ponto 1 e 1. Olha o ponto 1 e 1. Está em cima da reta. Olha o ponto 0 e 2. 0 para x, ó. 2 para y. Está em cima da reta. Certo? Essa reta, perceba, quanto maior o valor de x, o que está acontecendo com a reta? Ela está decrescendo, ela está caindo, está diminuindo os valores de y. Então, essa reta é uma reta descendente, ou também chamada de reta decrescente, tá bom? Vocês podem usar esses dois termos. Posso continuar? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Na 3, galera. O que ele fala na 3? Na tabela abaixo, substitua o valor de x na expressão y igual a 3. Olha o detalhe disso aqui, galera. Para encontrar os pontos de par ordenado x e y, construa o gráfico marcando esses pontos no plano. Então, vamos lá. Galera, olha o detalhe. Nessa expressão, eu não tenho x nela. Então, olha só. Quando o x está valendo menos 2, observa que eu não tenho onde trocar x por menos 2. O y vai estar sempre valendo o quê, galera? Sempre valendo 3, independente do valor do x. Então, olha só. Eu estou atribuindo valores diferentes para o x,
Só que não há lugar para trocar esse x por esse valor. Por isso que a gente tem uma expressão constante. Independente do valor de x, o y sempre vai estar valendo 3. Olha só, aqui o x está valendo 2, mas o y está dando quanto? 3. Aqui o x está valendo menos 1, mas o y está dando quanto? Novamente, 3. Aqui o x está valendo 0, mas o y continua constante, valendo 3. Observe então, galera, ó, que independente do valor que eu considerar para x, essa expressão sempre vai ter o valor numérico igual a 3. Aqui no caso, 3 para x, 3 para... Opa, vou pagar aqui, ficou ruim, tá? Vou pagar aqui, vou pagar aqui. Independente do valor, sempre vai dar esse 3. Aí você fala, mas Guilherme, como é que vai ficar o gráfico? É esse gráfico aqui, ó. São pontinhos que estão alinhados. Alinhados porque independente do valor do x... Aqui teve um... Assim. Aqui estão alinhados porque independente do valor do x, ó, independente... O valor do y sempre vai estar em cima dessa reta. Ela é uma reta paralela ao eixo do x. Por isso que a gente fala que ela é uma reta, ó, horizontal, tá? É uma reta horizontal ou paralela ao eixo do x. Porque independente do valor que você considere, 5, 6, 7, 1000, não interessa. Sempre o valor do y vai ser igual a 3. E isso é muito esperado. Afinal, nas outras expressões, por exemplo, nessa... Não tem como voltar. Na outra expressão, galera... não tem. Na outra expressão, eu tinha um lugar para trocar por x. Aí não. Sempre a expressão, ó, ela é uma expressão que não depende de x. Independente do que eu jogar para ela, o y sempre vai estar valendo 3, tá bom? Por isso que a gente fala que é uma expressão constante. Galera, então, com relação a essa explicação, aos exercícios que eu corrigi, vocês ficaram com alguma dúvida? Quer que eu volte em algum dos exercícios? Ficou claro? Para mim ficou claro, professor. Jader, tem alguma pergunta? Maria? Sem dúvida. Fechou, Jader. E qualquer coisa também, eu estou à disposição no WhatsApp, tá? Vocês podem mandar mensagem, podem entrar em contato comigo, tranquilo, eu estou à disposição. Galera, então era isso, tá bom? Que eu queria apresentar para vocês, trazer um pouco desse início, né, do que a gente chama de funções dentro da matemática e que a gente vai usar demais expressões e plano cartesiano, justamente para fazer essa relação entre o que a expressão nos diz e o que ela apresenta como imagem, que é o gráfico, tá? O que ela apresenta como imagem para a gente à medida que a gente vai atribuindo valores para o x. Certo? Galera, então, a aula foi isso, tá bom? Agradeço a participação de vocês, tá bom? Fico muito feliz por vocês estarem aqui comigo. E até a próxima, tá bom? Tchau, professor. Até. Valeu, galera. Tudo de bom e eu estou à Tchau, professor. disposição.